Bom, eu vou compartilhar novamente essa tela, sabe? Que eu acho que é importante. Vocês estão vendo a tela aí? Está dando para ver? Estamos, sim. Está compartilhado, né? Então, só lembrando alguns aspectos importantes que nós tivemos antes dessa epidemia, a epidemia de 2012, que foi a MERS, e 2002, que foi a SARS. E houveram várias iniciativas de desenvolvimento de vacinas contra esses dois vírus, né? Esses dois coronavírus anteriores, né? Aqui, e nós, a comparação entre esses vírus mostrou que o Covid-19 ele é bastante similar, né, ao SARS-CoV-1, né? Então, em relação a várias estruturas proteicas de parede, né, bem mais semelhante do que com o MERS. E então, estudos realizados para SARS e mesmo para MERS foram utilizados no desenvolvimento dessa nova vacina. Então, de várias das vacinas que estão sendo pesquisadas. Então, aqui nós temos uma anatomia viral mostrando a estrutura do vírus, né, com esses espinhos, né, que são os spikes, são estruturas proteicas, assim como outras proteínas de parede, além da estrutura de RNA desse vírus. E contra essas estruturas estão sendo desenvolvidas uma série de vacinas. Hoje, mais de 165 vacinas em estudo, né? Lembrando que o processo de prevenção certamente mais efetivo, né, são, de fato, as vacinas, né? Nós temos uma forma de mitigar essa doença, né, a expansão dessa doença, a identificação de casos, controle de contatos, isolamento social domiciliar, centros de isolamento, a testagem com identificação de pacientes em fase aguda da doença, com isolamento desses pacientes e dos seus contatos, né? O cuidar, né, desses pacientes dentro de unidades hospitalares, que são grandes centros também de dispersão desses vírus, né? Então, nós temos inúmeros casos hoje registrados de transmissão intra-hospitalar. As vacinas em desenvolvimento, hoje nós temos vacinas em fase pré-clínica, né? E todas essas fases foram aceleradas em decorrência da epidemia. Então, um período de 15, às vezes até 20 anos para desenvolvimento de uma vacina, lembrando que já existiam vacinas anteriores, ou seja, plataformas de vacina em desenvolvimento que foram utilizadas nesse momento. Mas o que nós geralmente fazemos em 10, 15 anos, está sendo feito em um ano, né? Não quer dizer que isso não esteja respeitando, né, princípios de segurança no desenvolvimento de qualquer fármaco, mas certamente tem havido uma aceleração mais do que justificada, né? Então, essas estruturas proteicas, essas diversas estruturas do vírus são alvos para desenvolvimento dessas vacinas. A grande maioria das vacinas que estão aí em desenvolvimento, né, são desses 4 tipos de vacina. Vacinas de vírus inativado ou atenuado, vacinas de ácido nucleico, né, DNA e RNA, que são plataformas novas para nós, para quem mexe com vacina, né? Nós não temos praticamente nenhuma vacina hoje disponível no nosso Programa Nacional de Imunizações, que usam, né, essas plataformas de utilização de vetores virais, né, que também é outra novidade, seja replicantes ou não replicantes, e estruturas proteicas, né, que são mais conhecidas nossas, né, são estratégias, tanto vírus inativado ou atenuado, ou a utilização de plataformas com subunidades proteicas ou de partículas semelhantes a vírus. Essa também uma novidade.
Então, nós temos essas vacinas hoje desenvolvidas em desenvolvimento de vetores virais, essa da Oxford, que está sendo testada no Brasil hoje, né? Ainda tem essa da CanSino, né, que está em teste na China, né? Essa a Gamaleya, que é essa vacina russa, que estava em fase 1 e que foi acelerada e colocada no mercado, e tem estudos e centros no Brasil que devem também participar dos estudos de fase 2 e 3 dessa vacina. Vacina com RNA são todas essas aqui, né, sendo que da Moderna já está em fase 2, né, fase 2 e 3, essa vacina da Pfizer também já está em fase 3, e a vacina do Imperial College de Londres, que está em fase 1. Né? Vacina de DNA, todas elas ainda estão em fase pré-clínica. Vacinas inativadas, essa vacina da Sinopharm está em fase 2 já na China, né? E a Sinovac, que é uma vacina também de vírus atenuado, né? Aliás, inativado, que é a vacina que está sendo pesquisada aí em parceria com o Butantan. E as subunidades, essas vacinas estão em fase 1 da Novavax, fase 1 passando para a fase 2, essa da GSK com a Sanofi, né, que entrou nessa parceria também, né, que é uma vacina que está entre fase 2 e fase 3. Então, essas são as vacinas que estão aí mais adiantadas em termos de desenvolvimento. A forma de distribuição dessas vacinas, muito provavelmente, deve obedecer critérios de atender primeiro profissionais de saúde, profissionais que trabalham, policiais, né, os exércitos de cada país. Existem diferentes critérios, né, mas certamente profissionais de saúde são entre os primeiros a serem vacinados, uma vez que também são, né, frequentemente acometidos nessa epidemia. Né, uma grande parcela das pessoas que morreram são profissionais de saúde. Né? Então, o critério, ele ainda, né, está para ser definido pelas diversas instâncias, seja federais, estaduais ou municipais, e as vacinas ainda são, né, na minha opinião, apesar dos dados extremamente animadores, né, de algumas dessas vacinas nos trabalhos publicados de fase 1 e 2, e de plataformas tradicionais que nós já conhecemos, né, também, apesar dos resultados animadores, quem trabalha com pesquisa de vacina sempre fica com o pé atrás, né, quando elas ainda estão em fase 2 ou 3. Né? Muitas vacinas que nós iniciamos pesquisas em fase 3, elas não chegaram a emplacar em função seja de efeitos colaterais, seja em função de uma efetividade pequena. Nessa epidemia, eu acredito que uma vacina com a capacidade imunogênica acima de 50% está excepcional, está muito bom. Né? Se a gente conseguir alguma coisa nesse nível, já é suficiente para nós controlarmos muito bem essa epidemia.